pessoal, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um MD Ensino Cast. Hoje estou aqui com dois convidados muito especiais. Já falei pra você parar de falar que eu sou convidado. Ela insiste em falar que eu sou convidado. Estou aqui com o Dr. Gabriel Rangel. Seja muito bem-vindo, Dr. Gabriel Rangel, médico intensivista. Muito obrigado. Coordenador da melhor UTI do Espírito Santo. Com certeza, uma das melhores do Brasil. Exatamente. E com o Dr. Pedro Figueiredo, que é médico emergencista. Fala, Ju. Dr. Pedro. Você Obrigado. tá sumido aqui, viu, Pedro? Ah, é? Você tem que me convidar mais vezes, Olha, Pedro. E hoje a gente tá falando, a gente tá numa época de Enare, né, Pedro? De sair resultado. Eu confesso que eu não tô muito acompanhando detalhadamente como que tá acontecendo. Mas então a gente tá numa época de residência médica. De resultados, de gente aguardando por vaga, de lista vai rodar, lista não vai rodar. Você tem saudades dessa sua época? Eu? É, de resultado de residência, você fica naquela expectativa. Cara, eu vou te falar. Resultado de vestibular também é semelhante, né? Vestibular foi mais sofrido, de residência foi um pouco melhor, assim. Eu sempre teve uma coisa que até hoje eu tenho, que eu detestava e acabava fazendo. Mas isso era ruim, isso eu não sinto saudade, sofro mesmo. Que era acabar a prova e as pessoas começarem a conferir. Discutir a prova, né? E aí a resposta... E aí sempre tinha... Não vou falar o nome dele pra não dar palco, mas tinha um cara da minha sala, isso aqui, galera da minha sala. Ele é famoso hoje. Famoso não, enfim. O cara... Sempre tem alguém que fala com tanta certeza que a resposta dele tá certa, que você começa a falar, cara... Duvidar da sua, eu sou um bosta... E errei. Aí você já marca como errado. E é massa, porque é uma inteligência coletiva burra. Porque assim, não é que você não tem uma estatística, um N estatístico pra falar assim, não, realmente, Ju, 30 pessoas responderam C e a minha B, então tá errado, pô. Não, era você falar com duas pessoas, as três estavam com coisa diferente, mas você tinha certeza que a sua era errada. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas realmente é uma época de certa ansiedade, de certa tensão. Você fica aquela... Teve alguns alunos que eu conversei essa semana que estavam naquela expectativa, será que a lista vai rodar? Porque é algo muito novo, eu acho, que né? Esse é o primeiro ano de que tá acontecendo. O modelo de avaliação, né? Então, não sei se a lista vai rodar, se a lista não vai rodar. Então, acho que a gente tá num momento de muita tensão. O resultado definitivo já saiu, Pedro? Não, ainda não. Eu acho que o importante, Ju, nesse modelo novo, é que ele se aproxima muito do Enem. Sim. Agora, né? Então, assim, eu acho que isso é até legal, sabe? Porque você começa a trazer essas oportunidades do Brasil inteiro para uma lista só. Sim. Então, para algo centralizado, uma coisa que até mais auditável, né? Quando a gente fez prova de residência, a gente tinha ali aquelas questões de predileção em determinado hospital para egressos Eu me da lembro que eu fiz faculdade, Unicamp, para residente de clínica médica. Na Unicamp, acho que eram 20 vagas. Fiquei, acho que em segundo suplente. Das 20 vagas, 18 eram da Unicamp. Então. E aí, com esse modelo, isso muda, né? Porque você tem um cenário nacional. E aí agora. você estuda para uma prova só, né? Você tem que ficar Sim. estudando picado para várias instituições. E eu acho que tem outro ponto também, que é vagas ociosas. Sim. Então, se você unifica o processo, às vezes tem um cara que tá lá do sul que ele vai lá pro norte. Sim. E então, às vezes, vai diminuir essa quantidade de vagas ociosas que ainda acontecem em alguns locais. E o ponto central aí, Ju, nessa avaliação especificamente, é que agora, você tendo o Ministério da Educação, junto, claro, com o Ministério da Saúde, alinhados aí nesse processo de avaliação para residência médica, a proposta, a gente espera que seja, de uma avaliação de competências. Então, você sair daquela avaliação que cobra a decoreba, né? E você colocar mesmo quem sabe mais e quem domina o conteúdo. Sim. Mas o tema do podcast Não é esse. Viajou, né? Ela foi e voltou. Mas foi uma introdução Não, foi uma também. introdução, foi bom. Foi uma introdução. Mas Conta qual é o tema do podcast. O tema do podcast, a gente vai falar qual é a melhor especialidade do momento, quais são as melhores especialidades para você cursar. Será que tem alguma especialidade que tá caindo de moda, que tá saindo fora, que não faz que sentido? Que a IA vai atrapalhar demais e sai fora. Que vai desistir, vai... Como é que é? Vai deixar de existir, acabar, vai acabar. E Segundo o aí? Elon Musk, é cirurgia. E aí mas eu acredito mais no André, cara. Não, isso aí com certeza sabe das coisas. E aí eu trouxe aqui até um dado do chat GPT, né? Pra gente buscar as especialidades mais disputadas hoje. Porque houve uma mudança. A neurocirurgia sempre foi a especialidade mais disputada, acho que. Entendi.
E houve uma mudança. E segundo o chat, tá, gente? Eu não averiguei essa resposta, confesso. Mas segundo o chat GPT, a maior concorrência atualmente está em dermatologia. Ah, mas eu imaginei que fosse. Imaginei que fosse. É uma especialidade que o profissional ele consegue atuar sozinho, né? Então você tem, por exemplo, o dermatologista que vai para o interior e ele abre o consultório dele. O neurocirurgião não consegue fazer isso. O neurocirurgião tem que estar num centro que tem uma estrutura hospitalar mínima e trabalhar em equipe. Né? Eu sempre questionei um pouco. Calma, eu quero fazer uma rodada de fogo aqui, mas antes, só pra poder... A casa é sua. Pode ficar tranquilo. Tudo bem. Só antes. Esse negócio de concorrência, pra mim, assim... beleza, a residência de neurocirurgia era concorrida. Tinha 100 por 1. Só que tinha, sei lá, 50 vagas né? E 500 pessoas. Sim. Aí você tinha 450 mil pessoas fazendo clínica médica, cirurgia mas tinha mais vaga, né? Então... Mas antes de você entrar nessa aí, eu queria te botar a pressão. Eu vou te botar a pressão, depois você põe o Pedro aí e você vê se eu quero fazer. Pra você, pra mim, Juliana, Cosme, a TikToker. Você, quais são isso, Luizão? Hoje as 5 especialidades que você estiver fazendo na Enare com a visão que você tem hoje? E pra não ficar polêmico, tira medicina intensiva. Você não pode fazer medicina intensiva. Tá. Com a visão que você tem hoje do mundo, da vida, quais seriam, numera aí, 3 ou 5, vai. 5 especialidades, obrigado, Luizão. 5 especialidades que você faria por achar que é boa. Não tô nem falando de você, eu, Juliana. Se eu fosse, eu sou adaptável a qualquer especialidade. Menos terapia intensiva no vale que você fez. Entendeu minha pergunta? Em que você, uma especialidade boa, assim. Uma 3 especialidade, 3 especialidades. Pelo menos. Que você fala assim, cara, eu vou fazer isso e justifica por que você faria. É só eu não quero cair no coisa, por exemplo, eu falo isso até pra mim, porque se eu for justificar, eu vou muito olhar assim, o meu talento e tal. Eu ia falar isso, acho que a melhor especialidade é aquela que combina com você. Não, tudo bem, esse mas é o primeiro ponto, mas essa é chata, ela é chata. Vamos pra polêmica, depois você traz a resposta chata. Vamos pra polêmica. Tá, eu vou dizer especialidades em que existe entrada direta, que eu acho que é um ponto positivo. Tava ruim? O que? O café tá ruim? É pedaço esperando aquele chocolate. Acho que aquele acabou. Pô, tô com 1 quilo lá em casa. Eu acho que uma especialidade que é a entrada direta, eu acho que é um ponto positivo, porque você vai gastar ali em torno de 3 anos, na maioria da... Não, eu vou chegar, você espera. Pra maioria, ansioso, mas né? tem de 5 também, né? Caralho! É que hoje você tá muito escondendo o jogo. Cadê a resposta? Ela não falou no podcast, ela não... Na UTI, ele gasta meia hora pra falar um negócio que leva 5 segundos. Foi engraçado. Aqui ele quer a resposta rápida. Aí aqui ele já quer a resposta. Não, vamos lá. Então eu acho que são esses pontos. Entrada direta, em que você consegue entrar e sair. Acho que um pouco isso que o Pedro falou, você consegue entrar e sair meio que independente, montar, seja um consultório, seja na área hospitalar, eu acho que são áreas boas, entrada direta em que você tem uma flexibilidade, na hora que você sair, você já está um pouco inserido já no mercado de trabalho. É lógico que depois que você forma, o mundo não é lindo, maravilhoso, você vai sair com um consultório maravilhoso, cheio de cliente. Isso não vai acontecer. Mas são especialidades que eu acho que te permitiriam. Então eu vou dizer, otorrino, tem uma... Nossa, eu tenho uma... Mas posso completar meu raciocínio? Depois você me critica? Conta a sua restrição. Minha restrição do rino mas vai. Porque assim, é uma especialidade que tem clínica, tem cirurgia. Depois eu vou falar 2 você nunca fez, 3 você faria e 2 você nunca faria. Se você... Eu já sei até a resposta que eu não faria. Mas por mim, pode. Enfim. Não, pode ser, deixa eu terminar. Continua. Então, otorrino, porque você tem a possibilidade clínica e hospitalar. Então, eu posso, não consegui abrir meu consultório ainda, eu posso ir para uma área hospitalar, atender trauma, até eu conseguir me estabelecer. Eu faço 3 anos a entrada direta. Então, eu acho que... E nesse raciocínio, eu entraria até oftalmo. Okay. Acho que segue muito nesse raciocínio. Falta uma, né? Falta uma. Então, otorrino e oftalmo. Que elas seguem mais ou menos o mesmo raciocínio. E mais uma... Você sabe que eu acho que oftalmo não é medicina, né? Mas aqui, eu sou médica, eu não entendo de olho. Oftalmo, né? Eu acho totalmente. Eu não entendo de olho. Não, mas a minha questão é técnica. Não existe nada
que dá só no olho que tem comportamento sistêmico. Então, o cara que é oftalmo, ele não precisa aprender medicina. Você tem doenças sistêmicas que dão também no se olho. manifestam Exato, no olho. né? exato. Mas você não tem doenças do olho que se manifestam. Assim como você tem doenças sistêmicas que dão problema na boca. Mas você não tem problema da boca que dá doença sistêmica. Até tem um pouquinho mais, tá? Que tipo, você tem algumas neoplasias de boca e tal. Endocardite que veio de problema dentário. Exato. Até mais do que oftalmo. Então, se pra mim, odonto não é medicina, e aí você pode discutir se odonto deveria ser ou não ser. Nos Estados Unidos até é, né? Uhum. Mas se pra mim odonto não é, oftalmo também não deveria ser. Aí alguém vai, mas faz cirurgia. Mas o odonto também faz cirurgia. Mas aqui é a Deixa eu polêmica. completar agora o meu último ponto. Tô empolgado. E o último que eu vou dizer, até... 2026, primeiro podcast. Ele não deixa eu falar, gente, vocês estão votando. Primeiro podcast, vou tô empolgado. Depois vocês perguntam por que eu não chamo ele. Ah, caraca. Depois você não quer saber por que ele demora pra mim. Valeu. Ele não deixa eu falar. Vou falar E o último ponto que eu acho que são duas também que entrariam juntas nesse meu raciocínio seria clínica e cirurgia. Por quê? Sempre vai existir gente que precisa de um clínico e sempre vai... Quer dizer, sempre na cirurgia pode ser que em algum momento talvez nós nem estejamos vivos. Talvez a cirurgia... Acho que vai ter uma tendência cada vez menor. Vai ter o robô aí. Mas hoje ainda, e não acredito que a gente vai viver isso... Senão vai brigar comigo. A clínica e cirurgia sempre vai ter público para essas duas áreas. Então, eu tenho um lance da cirurgia pra mim que... Só um parênteses. Que você falou robô. Eu ia até fazer um vídeo disso, mas eu resolvi não fazer porque ia dar muito difícil de explicar, ia ser muito confuso. Eu acho que a maior ameaça da cirurgia não é o robô. A maior ameaça da cirurgia é o Monjauro. É a indústria farmacêutica. É o Monjauro. É o Monjauro, mas assim, é isso, é a indústria farmacêutica. É o Monjauro, é a indústria da quimioterapia pro câncer. Sim. Entende? Mas é difícil, tirando a parte mais emergencial. Quando você fala em cirurgia geral, por exemplo, a rotina do cirurgião geral é o quê? Hérnia, vesícula, apêndice, né? Isso vai continuar acontecendo. Então, né? são questões mais de trauma, emergência. Sim. Assim. Mas o que não é isso hoje, que não é cirurgia geral, acho que a indústria farmacêutica, porque é mais rentável, você tem LTV, né? Você tem o cara fica pagando pra indústria farmacêutica inteira. O cirurgião vai lá, resolve, corta. Eles mesmo se orgulham de falar, né? A gente resolveu a doença, né? Tirou com a mão, né? Eu tô lendo, esqueci o nome do livro, que fala sobre a história da medicina. Ele conta a história, da verdade, do Lister, que foi um dos grandes mentes aí da medicina. Legal. E é muito legal. E ele era um cirurgião, né? E aí é muito legal que praticamente tudo se resolvia pelo cirurgião. Tudo. Sim. Era o que eles tinham pra fazer, né? Não tinha muito remédio, não tinha antibiótico, não tinha nada pra fazer. E aí o cirurgião era o grande médico. Na verdade, acho que se era médico e era cirurgião. Acho que nem existia você pensar em ser clínico, era só o cirurgião. Porque começou como barbeiro, né? O que tinha pra fazer era arrancar um pedaço. Se você parar pra pensar, a tecnologia já vem diminuindo a aplicabilidade do cirurgião. Sim. Ao longo dos anos. Né? Muito. Beleza, então você faria hoje, sem poder fazer terapia intensiva, você faria otorrino, oftalmo e clínica. Sem pensar no meu talento. Assim, pensando um pouquinho no seu talento. Pensando em mercado, mas em tudo isso que eu argumentei. Clínica e cirurgia, porque eu acho que o mercado vai existir. Vai precisar sempre de um clínico e de cirurgião. E... assim como de um intensivista. Mas intensivista não podia. Não pode fazer. E otorrino oftalmo, porque existe esse raciocínio que eu já expliquei. Agora você pode falar. Não, eu quero saber agora. Vou perguntar pro Pedro e depois eu volto pra saber. Eu tô enrolando pra poder pensar na minha. Tá ganhando tempo, né? E aí, Pedrão, quais das três que você... Cara, olha só. Eu iria... Não pode fazer se eu emergência nem clínica. Tá, emergência... Não, clínica até clínica tudo bem. Passa pela clínica, mas eu não vou responder clínica médica, então. Mas se eu tivesse hoje me formando, eu iria, cara, olhar para esse cenário que a gente está vivendo no Brasil. Então, assim, a gente está vivendo um cenário hoje de que o nosso estado, seja governo, qualquer governo, mas o nosso estado precisa levar médico para o interior, né? Como que eu poderia ir para o interior, eventualmente, e me dar bem lá, e conseguir atuar bem lá? Boa argumento. Então, e pensando que a população está envelhecendo. Então, geriatria. É uma que passa pela clínica, não, tudo bem. Mas geriatria seria uma especialidade que eu acho que é bem interessante, cara. E eu penso sempre nisso, sabe, Ju? Assim, como que eu posso exercer a medicina num lugar em que eu seja o médico e eu não tenha muito recurso?
E aí, Legal. né, a resposta não é medicina de emergência, mas a emergência vem nessa pegada. Medicina de família também, medicina né? de família. A medicina de família vem exatamente nesse ponto também. Porque são carências do mercado, né? É óbvio que eu acho até que a gente não deve pensar numa especialidade que vai te deixar milionário, porque eu acredito que ninguém vai ficar milionário com especialidade médica. Galera que fica falando que ganha milhões e milhões aí, hoje em dia eu não acredito Posso muito fazer um nessa parênteses realidade, disso não. aí, só para dar uma opinião, que eu concordo com você, mas só elaborar minha opinião sobre isso. O problema é que as pessoas, elas, na minha opinião, quando você decide a especialidade médica baseado no quanto você vai ganhar, você pode decidir isso, mas aí você olha, beleza, quanto eu vou ganhar? Ok, mas elas querem serem milionárias. Elas querem ganhar muito, além do que o próprio mercado da medicina. Sim. Então aqui tem 2 pontos. Primeiro ponto, você tem que entender que se você quer ganhar... qual que é o seu mercado? A medicina, ela parte de um piso muito bom. Mas o teto não é muito alto. Não. Ele é mais alto que a população geral? Pra caramba. Sim. Então, beleza, mas vamos... Eu tô só olhando pra dentro da própria medicina, não tô nem comparando. Então, beleza, eu parto de um piso alto, um teto, para qualquer especialidade. Sim. Na minha opinião, um teto que não é tão... Você não tem um delta tão grande assim. Só que aí, esse é o primeiro ponto, então. Então você tem que olhar para esse cenário. E aí, cara, entra a segunda coisa. Cara, absolutamente qualquer área do mundo, quem vai ganhar o milhão são a minoria. Olha pro jogador de futebol. Sim, exato. Aí você tem que estar disposto a fazer o que a minoria faz. Sim. E a maioria não está disposto. E ainda chega num ponto que, no fim do dia, o médico é um vendedor de hora. Isso, exato. Se você não mudar este jogo, você também não vai conseguir ganhar qualquer especialidade que seja. Sim. Porque no fim você precisa mudar o jogo da sua qualificação de hora. Cara, minha hora vale mais porque eu sou conhecido no mundo inteiro. A minha hora vale mais porque eu entrego um resultado que é acima da média de 1%. Mas tudo no fim do dia vai precisar que você entregue. E se você pensa hoje, né? Tô colocando aquele aluno que está no último período ali da faculdade, tá para tomar essa decisão. Se você pensa hoje em sair da faculdade, ter acesso a uma residência médica que te dá uma bolsa aí de 10, 12 mil reais, que é a realidade da medicina de família em muitos lugares, né? Durante a sua formação, você tem um salário desse. Isso já está acima da média nacional, né? Tô falando de população geral. E depois que você se forma, você tem condição de ir trabalhar em qualquer lugar do Brasil. Sim. Você pode ir trabalhar em qualquer município. Onde tem UTI, onde tem hospital, onde tem centro cirúrgico, ou onde não tem nada disso. E aí você tem uma renda bem acima da população. Poxa, um médico de família hoje, a gente tem programa governamental pagando aí mais de 20 mil para médico de família, para ele atuar em município, que ele não vai gastar esse dinheiro. Ele não tem como gastar, né? Então, eu acho que é uma excelente oportunidade para a galera que está formando agora pensar. De repente é uma oportunidade de ir para o interior, ganhar experiência ali, atuar naquela região e eventualmente depois pensar num plano de vida de retornar para uma cidade maior, ok? Mas, cara, tem muita gente que... Você não precisa mais morar em cidade grande também não, gente. Você morar em cidade grande pra quê? Eu falo com a minha esposa direto, falo, mas por que a gente tá morando em cidade grande? Você tá conectado o tempo inteiro, sim. né? Você tem... Você faz compra na Amazon. Sim. Poderia comprar em qualquer lugar, Amazon. Compra, chega, vai no entrega shopping, na a gente sua nem casa. no shopping vai mais. Tipo, não é, que é uma coisa que não tem lá em Iguaçuí, por exemplo. Sim. Vai em restaurante. Cara, cada vez mais eu prefiro comprar um negócio. Hoje tem clube de carne que manda carne que eu gosto na lá em sua casa. né? Assinatura por mês. O vinho é a mesma coisa. Enfim, qualquer coisa. Mercado Livre te entrega. O que a gente tem aqui é trânsito. Não, eu tenho no caso da praia, que eu amo ir à praia, mas assim... tem praias pra morar também hoje, que são mais você pode morar hoje, lá em... eu não sei se eu... Ali no sul da Bahia também, né? Hoje, vou ser sincero, assim, se eu tivesse me formando hoje, bem francamente, a não ser que fosse uma questão de oportunidade e tudo mais, não sei se eu faria um movimento de vir pra cidade grande ou não. Com a cabeça que eu tenho hoje, essa seria uma decisão. Se com a cabeça que eu tenho hoje, começando do início, eu... É isso que eu penso. Eu acho que a galera que tá formando agora, eles têm que pensar muito na oportunidade de ir para o interior. Na minha época, quando eu... 12 anos atrás, não tinha tantas UTIs no interior, por exemplo. Guaçuí não tinha UTI na época. Estava abrindo uma UTI. Hoje tem 30 leitos de UTI lá. A Piacá tem UTI hoje. A Piacá tem UTI. Então não tinha muita oportunidade no interior.
Minha esposa na ocasião era fertileutra, muito ruim pro interior. Mas até isso hoje, você pega uma micro-região, Isso aí. se ela pousa em Guaçuí, ela consegue drenar a gente E atuar do ali, entorno ali, entendeu? Até porque antes também tinha muita credibilidade da cidade grande. Sim. Ah, não, eu vou pra Vitória, pro Médio Vitória. Eu vou pra São Paulo, pro Médio São Paulo. Ainda tem? Ainda tem. Mas já também é muito menor. E a própria rede social permitiu isso também, né? Assim, você consegue expor o seu trabalho de forma ética, exato. né? Mas você consegue fazer isso, antes não. Antes o marketing era, esse médico é lá de São Paulo. Isso. Hoje não. Esse médico aqui é a Juliana. Pô, gostei da Juliana. Enfim, me identifiquei com ela. Então acho que essa é uma mudança que eu faria também. Mas eu iria pra essa linha. Eu iria pra essa linha Legal, de pensar em como que eu conseguiria fazer sozinho e em qualquer lugar. Sabe? Legal. Sem depender de grande estrutura, Legal. de grande investimento. Legal. Legal. Muito bom. Eu não sei. Chegou a a sua sua? hora, E a Gabriel. sua? Você enrolou. Eu continuo sem Você saber. ganhou tempo pra pensar. Então são fala... 3, como é que é? São 3? Você que fez a pergunta. Eu já esqueci. São 3... Três especialidades que você faria, que não pode ser... Você fez clínica intensiva, não pode ser e não vale a reumatologia. resposta de que é o talento. Siga seu coração. Não vale essa resposta. Ah, cara, é difícil, né? Porque se a gente estiver falando que não é tanto talento ou amor, vamos dizer assim, se a gente tá falando de mercado, que a galera discute, eu vou ser bem franco que eu acho que a gente vive numa era da vaidade. Porque hoje, a grama do vizinho é o mundo inteiro. Quando era novo, meu pai queria ter a casa, olhar pro vizinho e falar, pô, cara, literalmente, o carro do vizinho é mais legal. Ou o carro, né, era muito regional ali. Sim. Hoje a gente olha para todo mundo, pro todo. Então, e quanto mais a população consegue envelhecer, então a população está envelhecendo, quanto mais recurso de lazer vai existindo. Por que eu digo recurso de lazer? A população, de maneira geral, todo mundo tem conseguido ter mais recursos financeiros. Se você comparar 40 anos atrás, A vida tem melhorado. a vida tem melhorado. Então vocês têm tido mais lazer. E no momento de lazer, ninguém quer ser feio. Então, por isso que eu brinco um pouco da... Hã? No momento de lazer. Não, prossiga, continua. Concordo comigo? Concordo. Segue o raciocínio. Então, assim, como as pessoas hoje comparam muito, é muito comparativo. Todo tempo inteiro eu tô comparando, olhando pro cara do Instagram, que a minha esposa falou, você põe Botox. Eu falei, não vou botar Botox nunca. Ela falou, mas fulano de tal, que é amigo. Quem que é? Ela falou que é amigaço nosso. O Guilherme, que é amigo nosso, que é um pouco mais velho que eu. Mas o Guilherme colocou. Já entregou o Guilherme. Então, exato. Esse vídeo falar. Aí o Guilherme colocou. Aí eu falei, pô, mas e daí? Aí ela foi e abriu a foto do Guilherme. Olha como é que era antes, olha como é que era depois. E realmente o Guilherme tava melhor, vamos dizer assim, que ele acho que usou pouco, então, realmente tava com a cara mais jovem. Nem tinha Aí eu olhei e falei, percebido. pô, eu não vou fazer Botox, amor. Mas até que não ficou mal no Guilherme. E aí, mas o que eu quero dizer, você entende o nível de comparação, assim? Sim. E aí veio, daqui a pouco, então eu faria especialidade focadas em... Eu não vou falar em saúde e bem-estar, porque isso é groselha. Sim. Eu tô falando em Mas vaidade. Estética. Foi a resposta do chat GPT. Dermato, Foi. cirurgia plástica. Dermato, cirurgia plástica e nutrologia. Ele botou em primeiro lugar, exatamente. Medicina do esporte, nutrologia e dermatologia. Do esporte é uma boa, não tinha me lembrado. Do esporte é algo interessante também. Que eu acho que o cara do esporte, ele consegue passear por várias, Sim. com algum grau de propriedade, até do marketing, entendeu? Então hoje tá todo mundo querendo correr, aí você vem pra vaidade e tudo mais, tá todo mundo querendo correr, fazer atividade física. E o cara do esporte, ele pode dar uma passeada na nutrologia, ele pode dar uma passeada na cardiologia, de dermato, né? no procedimento de dermato. É um cara meio que fica meio... Ele pode fazer, às vezes, dor também. Ele pode e aí dor. pode fazer algum bloqueio. Exato, ele pode dar uma passeada na ortopedia. Sim. Então, um bom médico Legal. do esporte, Ele pega esse público. ele né? pega até da endocrinologia. Entendeu? Ele pode no medicina do estilo de vida. que é algo medicina que do estilo de vida. Então, cara, medicina do esporte, até dentro da minha argumentação, acho que ela cabe bem. Então, Acho que se eu fosse começar de novo, acho que eu falei o medicina do esporte. O que você acha? talvez, vou te ser Acho que sincero. combina comigo. Talvez
talvez, de todas as que eu falei, de fato, agora olhando pro Gabriel, que eu gostaria, né, de fazer, talvez a medicina do esporte é a que eu mais chego próximo de gostar. Acho que nem, na minha época não tinha, pelo menos. Não Ou se tinha, tivesse, como talvez seria só aquela da USP, Apesar né? A da USP é recente. Era a área de atuação, né? Apesar de... Eu tenho que deixar isso tinha bem especificidade. claro, porque isso aqui tá público na internet, que eu gosto de medicina de doente, tá? Porque aqui nada disso aí nessa pra mim rodada a gente não podia responder o que a gente fez, né? Exato. Esse negócio aí não tem nada... nada disso aí eu acredito ser muito... Não, eu acho que a medicina de emergência, porra, é o mais interessante de todas as especialidades. Sim, exato. Não, com certeza também. Então, assim, Mas eu faria essa. Se a galera que tá fazendo Legal. aí... Acho Legal. Que tá bom. E aí, o seguinte, você acha que... Porque, por exemplo, você falou sobre estética. E a gente tá vivendo o boom da estética. Neste momento. Você acha que olhando a longo prazo isso se permanece? Eu acho que só vai aumentar. Porque, cara, de novo, imagina que a gente vai ter mais eficiência com inteligência artificial, com robôs e blá 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 e blá blá blá. Cara, teoricamente as pessoas vão ter mais tempo olhando pro espelho e pra tela. Porque elas vão ficar menos tempo trabalhando. E quando a gente olha pro passado, a estética, a questão estética sempre existiu, né? O padrão que muda. Só muda o padrão. Exato. Mas esse mercado sempre existe e ele só cresce. E, Realmente. cara, O Brasil é referência em estética, exato. né? E vou te falar uma parada aí, é uma coisa que eu... A beleza faz parte do básico da humanidade. Agora eu vou aprofundar. Agora eu vou aprofundar. O ser humano, pra mim, uma das coisas que diferencia ele do reino animal é a capacidade de contemplar a beleza. Então... Cara do Luiz! Mas você concorda comigo? Nenhum outro ser tem a capacidade de olhar pra algo e falar, putz, isso aqui é belo. Então, se isso é belo... Isso gera um gatilho de um monte de emoções e ele daí ia cada vez ver mais a coisa que é bela, enfim. Sim. Então, e eu não tô falando que precisa ser belo num padrão de beleza, eu estou falando que se você se sentir belo, ao outro te ver belo e por aí vai. E o ser humano sempre fez questão de tornar o ambiente em que ele está belo, né? Você vê esculturas, pinturas. Exato. Então, por isso que eu acho que só vai aumentar, porque isso é inato do ser humano. Sim. Isso é quase tão inato do ser humano quanto... Aliás, muitas vezes você prefere ser belo do que ter saúde. Mas eu comentei do Brasil, porque existe algo cultural no Brasil. Acho que talvez o Brasil, por ser um país litoral, muito, muito forte em relação a verão, praia... sem roupa, né? Exatamente. Então, assim, existe a cirurgia plástica brasileira, é uma das mais fortes do mundo. As pessoas vêm de fora pra fazer cirurgia plástica. O que a gente tem que pensar também, né, Ju, é que tem a questão mercadológica para tentar impor um padrão muitas vezes. Né? Lógico. Então as pessoas têm que ficar atentas a isso também, de não fazer uma especialidade em que você vai estar ali colocando questões pro seu paciente que são totalmente mercadológicas. Mas eu falo porque lá fora eu conversando, a gente entrou num determinado momento lá, os residentes da terapia intensiva brasileiros contra os residentes da terapia intensiva do mundo que estavam lá fora. E aí eles perguntavam assim, mas todo mundo faz botox? Mas fazer botox no Brasil é super normal. Todo mundo faz. Eu não. Não, o Gabriel gosta de também nunca fiz, super normal, já fiz, sei lá. Ele falou que nunca fez, mas não falou que nunca fará. Não sei. Eu nunca faço. Mas assim, pra eles era tipo assim, como assim você já fez botox? Não, mas fazer botox no Brasil é super comum, todo mundo faz. E, tipo, pra eles é uma surpresa. Mas eu acho que a questão da vaidade estética no Brasil é muito mais forte do que lá fora. E é um padrão de consumo. É um padrão de consumo. Porque você vê uma população, de repente, mais suscetível a esse tipo de imposição. Pô, você tem que fazer botox, vai ficar feio, cara. Então, todo mundo ficando bonito, a Ju fazendo botox, aí você não vai fazer. Exato. Né? Bem, massa dessas respostas que acho que a gente falou que faria, mas ninguém faria isso de fato aqui na mesa. Né? Nenhuma das que a gente falou, a gente faria de verdade. Né? Tanto que eu entrei em cirurgia e não saí, né? E eu falei aqui. Então, qual que você não... Agora vai ficar mais confortável. Qual que você não faria? Eu tenho uma. Então vai, começa você. Deixa a minha pra segurar a audiência. Não, vai. Porque a minha, eu acho que ela vai ser polêmica e inusitada. Pedro, quer falar? Vai.
Cara, eu não faria cirurgia. E aí foi uma decisão que eu tomei cedo na faculdade, sabe? Mas não vale ser por talento, vontade, desígnio de Deus, não por vale. rotina, Até por pode rotina. ser, mas constrói mais, né? Constrói mais. Eu nunca tive vontade de passar horas e horas dentro do centro cirúrgico ali, fechado, aquele ambiente. Mas eles estão falando por você. Tá muito sentimental. por mim, você tá rancoroso aí no seu coração. O que você acha que ela é uma especialidade ruim? É por padrão de vida, cara. Eu acho que suga muito a sua energia, entendeu? Eu acho que aquela questão que você comentou, Gabriel, de o médico ele vende horas. Então, e eu tô falando pra todos, né? É lógico que você vai ter o cirurgião que trabalha só um pouquinho, ganha muito e fica milionário e ok. Ele tem um padrão de vida excelente fazendo cirurgia. Mas quando você olha pra todo mundo, cara, o cirurgião é aquele cara que chega cedo, sai muito tarde, trabalhou pra caramba o dia inteiro e não ficou milionário por isso. Então, assim, isso suga muito a energia do cara, né? E isso é uma coisa que eu acho que sempre foi muito pesado pro cirurgião. Eu saí da residência por causa disso. Né? Tudo bem, tirando cirurgia que não vale, que você já não fez, você é que tem propriedade pra falar, qual que você não faria? Que eu não faria, não pode ser aptidão. Não é pelos desejos de não fazer. Pelo mercado. O mercado hoje não tá bom, alguma coisa assim. Hoje e futuro. Ou tá... Talvez radiologia. Radiologia vem perdendo espaço, né? Interessante. Pra inteligência artificial, acho que é uma área que tá sobre grande ameaça, assim. Apesar de que tem coisas que só a radiologia faz, talvez ultrassom. Não tem como a inteligência artificial mudar o cara fazendo ultrassom. Hoje não, mas quem sabe no futuro um robô fazendo ultrassom. Mas aí talvez isso daí vai valer pra todas as especialidades. Não acho que... Que é um humanoide substituindo um humano. Não, mas digo uma máquina mais automatizada, né? Você bota o cara dentro de uma máquina. Hoje tem ultrassom, passa o já ultrassom vi uma ali. propaganda disso de ultrassom com IA, que tipo assim, ele capta, você viu isso? Você põe o probe. E aí isso pra... Ele vê a imagem de Ele vê a Sim, imagem localiza as estruturas, e né? ele fala, vá mais tantos centímetros para a direita, para a E esquerda. dá Você o não nome precisa de... da estrutura, ele já reconhece. Você não precisa de um médico fazendo ultrassom, vamos dizer assim, entendeu? Entendi. Mas para, por exemplo, gerar laudos é uma especialidade que talvez esteja... Eu acho que não no momento, eu acho que ainda... Mas acho que a IA pode se aprimorar a ponto de conseguir substituir para dar um laudo. Sim. E a radiologia, Ju, ela já sofreu isso, né, no mercado aí, não com a IA, mas com o acesso à telemedicina. É verdade. Pô, a gente tinha, eu lembro que eu trabalhava numa emergência que uma das médicas radiologistas do sobreaviso ali morava na Austrália. O plantão era aqui, em Vitória, e a médica morando na Austrália, ela laudava de lá, o exame que a gente fez aqui. Mas eu já conversei com um radiologista mais antigo e ele falou pra caramba, cara, que ele tava até falando sobre isso, a gente viajou junto, a gente tava lá em Bariloche até ele falar comigo. Aí o cara nem conhecia, o cara é bacana pra caramba. Aí ele virou e falou, cara, as pessoas ficam falando da IA com radiologia, ele já sofria a mesma ameaça pela telemedicina. Uhum. E na verdade, menos gente procurou radiologia, talvez. Hoje eu realmente entrego mais. No fim das contas, gente, é se você é bom ou ruim. Porque se você for bom, cara, mais gente vai te procurar de mais lugares. Sim. Você quebrou a barreira da física. Uhum. A concorrência aumentou, mas você também teve acesso a outros mercados, né? Só agora, realmente a IA, ela pode, de fato, analisar o negócio. Apesar que a minha teoria com relação a IA e medicina, pelo menos nos próximos 5, 10 anos, porque aí eu tô falando uma coisa geracional, talvez até mais 15 anos, a minha teoria é que não vai substituir, vai aumentar a performance dele, porque ele vai jogar na IA, Sim, vai ganhar, ele vai só validar e vai falar, é isso aqui tá validado, tá assinado. Porque vai valer a assinatura dele, entendeu? A validação do médico. Por mais que a IA seja melhor do que ele, Sim. eu não estou discutindo que não, mas é porque você precisa da responsabilização. Mas essa é a minha teoria sobre IA, que não vai substituir médicos de uma maneira Então, geral. talvez nesse ponto, seguindo para esse ponto, vale a pena fazer rádio. Só que aí você porque vai a IA vai te facilitar. Mas aí você pode ter a visão de mercado que ela vai diminuir a necessidade de médicos, porque aquele médico se torna muito mais eficiente. Né? Mais rápido. Ao invés de laudar 10, ele consegue laudar 100. Exato. Eu acho que a radiologia deveria se adaptar, talvez ela vá se adaptar, que é tornar a radiologia, o que é um problema, a maioria da geração que está aí,
é tornar a radiologia mais humana, mais tátil, mais, sabe, tipo, você não vai lá e vai na tomografia e entrar na máquina de tomografia e nunca ver o médico, você não conversar com ele não construir com você uma relação, entende? Tipo, esse cara se importar com a clínica para trazer uma coisa mais pontual, porque também, gente, se vocês forem ver, o que a gente está discutindo hoje é uma radiologia que, na minha opinião, vou falar isso aqui, talvez seja cancelado, mas na minha opinião, do que eu enxergo, cara, é uma radiologia muito medíocre que a gente tem hoje. A gente estava discutindo com uma colega, assim, um exemplo, né, para colocar um pouco disso daí que você está trazendo, Gabriel. Exame do paciente cancelado porque não tinha ureia e creatinina. E aí, assim, não houve uma discussão sobre a indicação daquele exame, porque independente do valor de ureia e creatinina, ele ia precisar do exame. Então, assim, se houvesse uma preocupação humana de tal, vamos conversar, vamos discutir aqui, precisa mesmo do exame? Não. Se ele tiver insuficiência renal, ele vai deixar de fazer? Não, não vai deixar, vai ter que fazer. Né? Então, eu acho que é um pouco disso aí também. Eu acho, e aqui eu acho que é o problema da IA. O Uber não surgiu porque ele era melhor do que o táxi, ele só surgiu porque os taxistas eram muito ruins. A Netflix não surgiu porque ela era melhor do que as locadoras. Ela surgiu porque o serviço de locadora era muito ruim. A entrega era complexa. Tanto que a origem da Netflix não é streaming. A origem da Netflix era os caras mandavam a fita e buscavam. Era tipo algo, não exatamente isso, mas era basicamente isso. Né? Era basicamente isso. Te manda um monte, você assiste se você quiser e você busca. Então a Netflix ela surgiu como um serviço que era para resolver o problema, que era para melhorar o serviço das locadoras. Tanto que a Blockbuster não quis comprar a Netflix. Eu ia citar a Blockbuster. Porque, de uma maneira geral, ela não entendeu que aquele serviço dela era ruim. Então ela só veio para melhorar o serviço. Então, a IA na radiologia, na minha opinião, corre risco não pela tecnologia em si. Porque pela tecnologia eu acho que ela impulsionaria. Mas ela corre porque existe uma mediocridade hoje na radiologia geral, pelo menos que a gente convive, não só dentro do hospital, mas fora do hospital. Existe uma mediocridade muito grande. Você acabou de fazer uma ressonância e ficou preocupada com a sua medula, né? Com a história. E aí, pô... Hoje eu quero contar a história de todo mundo. Vou contar essa história aqui. Vou contar essa história. Exato, do Guilherme, do meu amigo, do radiologista. Conta essa história. Eu fui fazer a ressonância de joelho, né? Porque eu sou atleta e atletas têm lesão de joelho, assim como o Ronaldo Fenômeno. Aí a gente corta essa parte. E aí fui fazer uma ressonância de joelho, cheguei lá na ressonância, 13 minutinhos, sem contraste, rapidinho. Beleza, passaram os 13 minutos, volta o técnico e fala assim, a gente vai ter que fazer contraste. Aí eu já fiquei aquilo estranho. Preocupa, né? E eles não sabiam que eu era médica. Porque eu sou cliente lá da ressonância, mas essa equipe que tava lá não me conhecia. Aí ok, fez contraste, né? Beleza. Aí passa mais 5 minutos e ele volta. A gente vai ter que repetir a imagem. Vamos fazer da coxa. Deu ruim, né? Aí pronto. Lascou. Tô ferrada. Aí beleza. Testamento. Aí saí da ressonância, aí ele falou assim, eu fiz algumas imagens da sua coxa. Ele fez a imagem das 2 coxas. Eu pronto. Gente, eu trabalho na UTI oncológica. A primeira coisa que eu... Na minha mente foi pronto, eu tô com câncer. Ele viu. Aí eu abri assim a ressonância e fiquei comparando um lado pro outro, procurando uma massa, um tumor. Eu falei, gente, não é possível, não sinto nada. Aí, logicamente, o que eu fiz? Liguei pro Francisco, desesperada. Eu falei, Francisco, pelo amor de Deus, olha essa imagem, senão eu não durmo hoje. Aí ele foi, olhou e falou assim, não, eu acho que isso daqui é uma hiperreatividade da medula, que pode acontecer, isso pode ser normal, mas eu não sou especialista, tem muito tempo que eu não laudo muscular, mas eu acredito que é só isso mesmo, mas a gente confirma amanhã com a especialista em músculo. E realmente era só isso, era só uma hiperreatividade da medula, mas bom. Até você... Aliviou, né? E aí onde eu quero chegar, usando o seu exemplo com a história, que tipo, você teve acesso a radiologistas que se importaram, que te entenderam. Tiraram essa ansiedade. Que tiraram essa ansiedade e que te deram uma precisão no que estavam falando. Só que a realidade não é essa. A realidade é, talvez viesse o laudo falando da hiperreatividade, e falando que você poderia ser, inclusive, linfoma.
Sim. Entende? É, Isso e é a- porque e a ninguém pessoa- parou pra entender nada. Conversar comigo e perguntar se eu tinha sintoma. Exato. E aí... A pessoa e ia aí- receber um monte de foto e um papel escrito. E aí ela olha, aí isso é totalmente substituível e rapidamente. Então, olhando por esta ótica, mas ainda assim, se você for otimista, talvez você consiga criar um novo mundo dentro, porque eu acho que a radiologia ela vai precisar se adaptar para não realmente ser Pra não ser substituído. completamente engolida aí pela Beleza, já pra... Calma aí, que eu não falei minha, não. Ah, você não falou isso não? Você tá pensando até... É verdade, você enrolou. Essa eu tô Só pensando, comentou, né? E ele não falou, Tá então fala. fazendo o comentário do Eu comentário. não... exato. Eu tô igual os comentaristas de comentário. É verdade. Cara, eu não faria cardiologia. Caraca. E eu não faria cardiologia não é porque eu não gosto, não. Porque eu tenho 2 argumentos pra te provar isso. Nossa, eu vou ser cancelado agora. Vou ser cancelado. Não compartilhe esse vídeo com cardiologista, por favor. Por que eu acho? O que eu acho? Vou te dar um argumento, uma engenharia reversa aqui. Você já reparou o quanto de cardiologistas que fazem serviços que atuam e fazem serviços em outras áreas? Alguém já parou pra se Verdade. perguntar por que cardiologia não é... Inclusive a área do esporte aqui que a gente acabou de Exato. falar. Não, eu vou citar, calma, vou bom. citar. Mas você não acha que é porque tem muito? Não. Cardiologista? Que seja, continua sendo um problema. Sim. Entende? Que aí você entra na superlotação. Na superlotação. Primeiro, eles abriram um monte de subespecialidade. Uhum. E essas subespecialidades, boa parte não, 100% delas, na minha opinião, foi tipo assim, cara, vamos tomar posse de espaço, porque a gente não tem mais espaço. Meio que lotear a cardiologia. Lotear a cardiologia. Aí você olha e vê. Pra começar lá atrás, emergências. Os cardiologistas sempre foram muito associados a Atuantes emergência. na emergência. Tudo bem, existe a principal emergência médica brasileira é infarto. Infarto e AVC, que são as doenças cardiovasculares, né? Então, eu vou chegar no AVC. Então, emergência. Aí, UTI. Então, eles assumiram UCOS e não sei o quê. Sendo que a formação... E aqui, gente, eu tô olhando só assim. Vamos pensar no que tange formação, Sim. patologia e formação cardiológica. Então, o cara na UTI ou o cara na emergência, até a emergência cardiológica. Cara, não é tão... O negócio não é tão... Normalmente a emergência cardiológica é uma retaguarda da emergência. né? Isso, tudo bem. Mas ainda assim, um emergencista poderia Sim, atuar. Tem que Você pode, Tem que atuar, exatamente. você pode discutir quem vem primeiro ovo ou galinha, mas vamos lá. Aí veio a cardiologia. Aí tem emergência, tem UTI, tem radiologia. Sim. Os caras fazem eco. O cara foi fazer eco. Pô, o cara que vai cardiologia, ele estuda o coração, mas ele não estuda radiologia, ele não estuda. Sim. Não deveria estudar dinâmica de som, blá 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 blá. O blá. próprio cateterismo, você vê que é radiologia intervencionista, Sim. né? Aí vamos, exatamente. Aí você vai pra cirurgia, cardíaca, talvez tenha muito a ver, mas cirurgia intervencionista cardíaca hemodinâmica, será que isso não é vascular? Sim, Entende? Eu vou voltar a falar, você pode discutir se não é vascular que deveria sim. A radiologia, sumir do mundo. o radiologista, né? Entende? Faz intervenção. O radiologista faz intervenção. Aí você tem neuro, os caras agora estão com essa onda. Não, AVC é neurovascular, é cardiovascular. Vascular é com a gente, calma aí. É cardiovascular no cérebro e é com vocês. Sabe, tipo, começa a ficar um negócio tão... Uhum. Aí agora, pra chegar mais perto, pra não ficar tão longe, os caras estão na nutrologia cardíaca. Tem a oncocardiologia, você tá ligado, sabe, né? Tem até lá a oncocardiologia. Então, quando eu olho pra isso, eu falo, calma aí. Uhum. Tem alguma coisa... a minha visão, minha perspectiva não é tipo assim, não, vou fazer cardiologia que tem um monte de área. Pô, a minha sensação... Parece que o mercado tá saturado. E eles a minha foram... sensação... E ainda tem o clínico, que atende, e o médico da família, Sim. que atende do cardiologista. Que atende a pressão alta, dislipidemia. Então, mesmo que você... Eu fiz uma engenharia reversa, mas faz a engenharia reversa da engenharia reversa. Você fez cardiologia. Para poder fazer medicina intervencionista, você vai ter concorrência com vascular, com radiologista, com cardiologista, com... Enfim... Você fez cardiologia para fazer consultório de cardiologia, você vai ter concorrência com clínico, com o médico do esporte, Médico de família. com o médico de família.
com o nutrólogo. Para corroborar isso aí que você tá falando, eu peguei um dado aqui, Gabriel. Ó, dezembro de 2024, 353 mil médicos no Brasil. 60% especialistas, certo? Desses especialistas, 50% estão em 7 especialidades, e a cardiologia é uma delas. E a cardiologia é uma subespecialidade clínica. Né? Para ela estar dentro desse 7 aí, é porque ela representa muita coisa. Então você tem muita gente fazendo cardiologia, e você tem muita gente, de novo, vamos considerar que a cardiologia é a mãe, não que ela está invadindo as outras, tá ok? Ela é a mãe. De qualquer maneira, então, várias outras invadiram ela. Vamos supor que terapia intensiva teria que ser do cardiologista. Vamos dizer assim, a gente invadiu. Se você mudar a perspectiva, também fica ruim. E aí, você pode olhar para um monte de cardiologista aí e você vai ver que as coisas não estão tão nadando de braçada, de falar que passa. No interior, no passado, a origem da cardiologia, você tinha muito cara cardiologista. Mas é muito porque o cara é clínico, né? E você não tinha médico de família, você não tinha... Exato. Todo mundo tem um cardiologista. Tem um endócrino, tem o medicina de vida. Exato. Entendeu? E tanto que muitas vezes o que os caras têm hoje, eles ficaram... Tem muito procedimento, vou fazer eco, vou fazer não sei o quê, porque no fim das contas, o que é rentável ali, o que tá no... O que dá o caminho é a própria... É o próprio procedimento que ou ele invadiu ou foi invadido, mas ele vai concorrer não com o cardiologista, ele vai concorrer com um monte de outras pessoas que estão ali. Então, assim, eu li legal mesmo, verdade mesmo, não faria cardiologia pensando em mercado. Eu não acho eu acho que, pelo contrário, eu acho que as pessoas estão cada vez indo mais... E aí você, vou fazer... É melhor você fazer radiologia e fazer radiointervenção do que fazer cardiologia. 6 anos para poder fazer radiointervenção. Entende? Sim. Falei que isso ia ser polêmica. Vai ser cancelado. Bem chance. A maior parte das pessoas do Brasil são cardiologistas. Agora, 350 mil médicos. Tá dentro 200 mil são cardiologistas. Eu acabei de falar. Tá dentro das 7 maiores especialidades. Agora, pra gente finalizar, mas sem entrar muito no assunto, porque a gente vai gravar um podcast só sobre isso. Que é, vale a pena hoje fazer terapia intensiva? Você melhorou essa pergunta agora, hein? Cara, eu acho que vale muito a pena. Eu, assim, pensando na medicina de emergência, é um mercado em expansão total. Porque você olha para uma especialidade que é reconhecida como especialidade médica há 10 anos, 11 anos no Brasil, né? Posto de trabalho só abre, nunca fecha. Você não fecha pronto-socorro. Né? Então você só abre pronto-socorro. E você tem uma realidade hoje que você não tem esse profissional no pronto-socorro. Então esse posto de trabalho está esperando ele. Esse profissional qualificado, eu não estou falando que ele vai ganhar mais, mas ele é prioridade para ser contratado. Para atuar naquele ponto, né? Então eu acho que vale muito a pena. Para quem se identifica com a medicina de emergência, para quem gosta de atuar na medicina de emergência, eu faria muitas vezes. Só aproveitando que a gente vai no mercado, mas só uma coisa que vem na cabeça, olha só que talvez seja um bom framework para a pessoa pensar. As pessoas ficam falando de dinheiro, coisa... Cara, primeiro se preocupa com uma coisa. Acho que assim é um jeito legal de olhar para sua especialidade. Acabei de me formar, tô entrando vou escolher agora a especialidade, ou seja, vou sair. Vou sair daqui a 3, 4 anos especialista. Daqui a 3, 4 anos, quando você sair dessa especialidade, vamos colocar que as pessoas normais, de uma maneira geral, vamos colocar médico, trabalha 60 horas por semana. Daqui a, vamos melhorar, 48 horas por semana, para dar uma aliviada, para ser ali 8 horas por dia, né? 40 horas por semana. Vamos pegar 40 horas, vai ficar mais fácil. Você se formou na sua especialidade. Você consegue, em qual área, você consegue preencher 40 horas por semana para ganhar dinheiro, para ser empregado. Considera que eu quero... Porque para você ser considerado empregado, vamos dizer assim, estar com emprego no Brasil, seja ele qual, você tem que trabalhar 40 horas ali, porque qualquer pessoa tem que trabalhar 40 horas. Esse é o ponto 1. Aí você tem o ponto 2, que é o que as pessoas confundem, que primeiro, o mais importante, e essa é a realidade da medicina, que tem acontecido, mas já é há muito tempo, mas tem acontecido, que é, primeiro você vai trabalhar. Isso aí. Aí depois você pensa em como ganhar mais. Então, você pode pensar, você pode até, obviamente, pensar os dois juntos, desde o início. Aliás, você tem que estar sempre pensando os dois.
Mas você concorda que você não consegue ganhar mais naquela área se você não trabalhar naquela área? Você não entrou no mercado, né? Entende? Então eu te pergunto, qual de todas as áreas que a gente está falando aqui, que quando você se formar lá no dia 1º de março, você sai e ocupa 40 horas de trabalho por semana? Acho que essa é uma pegada. Nem dermato, nem nada, você consegue. Em um ano, você consegue botar 40 horas de trabalho só atendendo paciente de dermatologia. Não tô nem discutindo se minha consulta vai ser R$1.000, R$5. Não tô discutindo isso. Em um ano, com dermato, com medicina do esporte, com cardiologia, com cirurgia, você consegue. Esse é um ponto. Agora, o cara conseguir acessar aí 4 plantões na UTI, 4 plantões na emergência, é muito possível. Exato. Aí a gente... Porque aqui, e outro ponto tanto da emergência quanto da UTI, que a gente tá batendo argumentos semelhantes, aqui tem um ponto também, que, mas tem já tem gente ocupando lá o espaço. Cara, esse cara não é especialista. Não é. Ele vai em 2, 3 meses, você como especialista, você vai... Vai existir um turnover. E as pessoas vão querer te colocar. E o gestor quer você, exatamente. O gestor, se você chega numa emergência com qualificação, né? Um emergencista na emergência traz resultados melhores para o paciente e resultados financeiros melhores para o hospital. Então, que gestor não vai querer esse profissional? Exato. Né? Ele vai querer o cara que acabou de sair da graduação ao invés de um médico emergencista especialista? Mas eu ganho igual. Aí sempre tem um argumento. Mas eu ganho igual o recém-formado, ou eu ganho igual o médico que fez outra coisa. Cara, velho, primeiro ele tá discutindo o posto de trabalho. Agora, o seu ganho igual, eu concordo. Aí agora também cabe a você pensar e construir isso, como entendeu? Você vai melhorar. Porque assim, você pode ter certeza, com toda a certeza do mundo, que o nutrólogo que entrou agora no mercado, ele também não tá cobrando igual o nutrólogo Power lá. Sem dúvida. Entendeu? Top. Ou dermatologista que faz implante de cabelo. Sim. Tá ligado? Ele não tá. Então, assim, você primeiro tem que entender a sua escala. Então, olhando pra isso, cara, não existe no Brasil nenhuma especialidade que tem mais oportunidade de emprego do que terapia intensiva e medicina de emergência. Não existe. E aí você entra para um outro cenário, que aí é o que eu acredito para os próximos 10 anos. Um pouco mais, talvez. Tanto a emergência quanto a UTI se tornaram... A emergência já nasceu assim, né? Mas a UTI se tornou acesso direto. Sim. Então você tem mais... eu sou preceptor de residência, não vou nem falar da minha época de residente. Na minha época, mas como preceptor de residência, há 10 anos, tá completando agora. Dos primeiros anos, a gente ficava... Um monte de vaga ociosa, um monte de... Eu tinha que quase que mendigar, eu aceitava o residente falava assim, não, eu vou, mas eu só... É 60 horas que tem que cumprir, só posso cumprir 40. Tá bom. Porque eu queria ter o residente. Hoje tem concorrência. Sim. Então, e tem concorrência e tem incentivo para abertura de vagas. Então, o que vai acontecer? Cada vez mais estes postos vão ser ocupados dos especialistas. E aí... Eu faço uma provocação para quem não está fazendo essas especialidades. Porque o cara da cardio, o cara da reumato, o cara da dermato... Ele vai perder esse espaço. Ele vai perder esse espaço, tanto quanto o recém-formado. Sim. Entende? Sim. Então, olhando mercadologicamente falando, é uma área que você tem posto de trabalho, que você tem, como o Pedro bem disse, não tende a diminuir. Só vai aumentar. Que você tem, sim, possibilidade de mostrar valor. Sim. Que você expande para outras sub-áreas que outros médicos não fazem isso hoje, não estão a fim de fazer isso hoje. Até porque estão no consultório, ou estão no centro cirúrgico, que é complicado. Que é áreas de gestão e tudo mais. Você tem... É uma especialidade que, de uma maneira geral, você tem tempo ao longo do seu dia para produzir outras coisas. Inclusive, eu não consigo entender... Por que não é muito mais concorrida e reconhecida, eu até tenho, do que a anestesia. Sim. Nossa, eu ia falar isso agora. Porque todo mundo fala assim, não vou fazer terapia intensiva, não, porque eu sou da plantão. Aí eu falei, tá, eu vou fazer anestesia, não faz sentido. Porque assim, normalmente também. Quem faz anestesia é porque gosta de ficar no centro cirúrgico, porque a anestesia tem parte ambulatorial também, que a terapia intensiva talvez não vai ser forte, né? Mas a anestesia tem a parte ambulatorial, mas normalmente o cara não faz pela parte ambulatorial, ele gosta do centro cirúrgico. Então, é o cara que praticamente vai viver de plantão. Sim. Aí ele fala que não vai fazer terapia intensiva, vai fazer anestesia porque ele não quer viver de plantão, mas isso não faz sentido.
Porque tanto a emergência quanto a terapia intensiva, você pode ser coordenador da emergência, pode ser coordenador da UTI, você pode ser rotina, em que você não necessariamente precisa cumprir aquela escala de plantão. Às vezes tem uma qualidade de vida melhor, com carga horária menor. E mesmo o viver de plantão, Ju, que eu vejo uma galera falar isso, né? Não, porque vai dar plantão. A maior parte da carga horária vai ser plantão. Sim. Assim, quando você olhar pra todo mundo, né? Pra todas as pessoas. Agora, você dá 4 plantões na semana, que é o que a gente tá colocando aqui. 4 plantões de 12 horas na semana. Pô, isso é mole. Com o tipo de treinamento que a gente tem, de formação que a gente tem, isso é moleza, né? Moleza. E segundo, quando você vai para esse plantão de emergência ou de terapia intensiva, eu vou usar o cardiologista, que é a maioria, para eu ser cancelado junto com o Gabriel. Quando você vai para esse plantão sendo um cardiologista, esse plantão é péssimo para você. Ele é cansativo, ele é ruim, porque não é o que você quer fazer. Você não queria estar ali. Você não queria estar ali. Então, assim, quando você vai para um plantão de emergência sendo emergencista, porra, é o que você gosta de fazer. É o que você quer fazer. Exato. Esse plantão não é que ele não te desafia porque você já sabe tudo, não é isso. Você aprende todo dia. Mas você domina aquilo ali, é a sua área, né? Você tá no lugar certo. Então isso não te suga a energia de você não querer estar ali. E outra, que é algo um conselho que eu recebi na época que eu tava na residência de clínica, pensando, um pouco na dúvida de fazer terapia intensiva por conta dessas coisas todas, que é o seguinte, cara, você já parou pra pensar que, olha só, você faz, vou falar cardiologia não pra não falar que coisa, você faz reumatologia, e aí você pega lá 24 horas, e estamos falando de gente mais no começo da carreira, talvez, você vai lá e pega 24, 36 horas de plantão. O que você está fazendo aqui? Você está desgastando, você está botando tempo, você gastando 36 horas, 24 horas da sua semana numa área que não é a sua. Sim. Então você está deixando de usar ela para poder evoluir aqui. Por quê? Porque você não tem 24 horas remunerada aqui na sua. Sim. Então, quando você vai para um plantão como intensivista, como emergencista, aquilo ali é sua área de desenvolvimento. Sim. Você tá na sua zona de desenvolvimento. Com mais competência, né? Não, eu não diria conforto, mas na verdade é o contrário, na sua zona de estresse. Aquilo ali é o estresse no sentido de evolução. Eu sei que eu tenho que aprender mais sobre aquilo ali, né? Um plantão que eu faço bem, uma coisa que eu vejo, vai servir pra mim. Sim. Agora, um reumato que vai lá e faz um plantão, e mesmo que ele tenha feito alguma coisa, aprendido alguma grande coisa, aquilo não vai servir pro core dele. Sim. Para crescimento e evolução dele. Então, no fim das contas, no fim do podcast, as duas principais e melhores áreas é a medicina intensiva. Dito tudo isso, muito obrigada. Vou falar só uma coisinha que não tem nada a ver com... Vou voltar atrás, porque acho legal falar. A minha esposa, ela faz reprodução humana. É uma baita área. Para quem tá começando aí, quem tá fazendo gineco, quem tá pensando, é uma baita área. Por N razões, quem quiser se aprofundar, mas manda no direct pra gente no Instagram aí ou no comentário. E os resultados são sensacionais. Tem podcast dela aqui, né? Tem podcast dela, inclusive. Uma família que tá tentando... trazer ela pra gente poder falar mais sobre isso. Podemos, bora. Uma família que tá tentando engravidar ali, não consegue. O resultado que ela consegue entregar pra essa família. É muito grande. E tem muita coisa, cara. Tem tipo assim, é uma consulta... Eu vou usar um termo que eu não gosto de usar. É péssimo o que eu falar, eu detesto. Mas eu vou falar só pra ficar mais didático. Já é, por definição, uma conduta high ticket. Porque as pessoas já sabem que é escasso e dá muito valor para aquilo, entende? E aí você tem uma gama de procedimentos, você tem uma coisa que eu falo muito para ela, que eu acho que ela explora pouco, você tem um discurso emocional na rede social para crescimento que é muito fácil. Agora, tem que ter muita responsabilidade com o que você fala, porque o que a gente tem muito hoje... Né, olhando para o mercado, é muita gente, isso para todas, muita gente prometendo muita coisa. E reprodução humana, você prometer... Você não pode garantir aquele resultado. É muito feio. Tanto que um dos problemas até do mundo digital da reprodução humana são essas promessas. Vem aqui que eu vou te fazer uma coisa que você vai ter filho. Sim. Não é assim, a estatística não é. A estatística ela não é pró, vamos dizer assim, a reprodução. Então você tem que ser muito... 90% de chance, não é? Imagina você internar alguém na sua UTI e dizer, interna aqui que você vai sobreviver. É tipo isso. Garanto isso pra você. Internar um cara...
Muito bom, muito obrigado, viu, doutor Gabriel, pela sua presença, doutor Pedro. É sempre um prazer, uma honra inenarrável estar com vocês. Muito obrado, Luiz, pela sua gravação. E pelo café. E pelo café, Exato. ele tá bonzinho esses dias. Ele cochilou um pouquinho no meio da gravação, que eu peguei, mas... mas tudo bem, tá valendo. Pessoal, muito obrigado pra quem chegou até aqui, quem tá no TikTok, no Instagram, Galera e quem da tá live. assistindo no podcast mesmo, muito obrigada. Quem quiser se qualificar para trabalhar e fazer um belo plantão em terapia intensiva, que é esse mercado que está super aberto ainda, bem, só Temos a correr atrás da pós-graduação. Independente se você está fazendo outra especialidade. Como a gente disse, quase todas as especialidades Vão trabalham passar por com ali, emergência né? e terapia intensiva, e a gente tem as duas pós aqui na casa. Então, Fechou, um abraço, galera, até a próxima. Valeu. tchau, tchau, abraço.